Oi, então, eu resolvi fazer esse vídeo para o pessoal do 7º ano fazer a lição da apostila, né? Porque a do Khan Academy eu já expliquei na sala de aula como fazer, né? Vocês têm que entrar no link do khanacademy.org, né? Se cadastrar como aluno e daí colocar o código da turma de vocês, né? 7º A tem um código, 7º B tem outro, 7º C tem outro. Colocar esse código lá, vocês selecionam professor, aparece lá, sua turma. Você coloca o código lá e aí você vai automaticamente receber as lições que eu vou recomendar para vocês, tá? Eu já recomendei, mas se eu verificar que existem novos alunos, né, que ainda não estavam no grupo, eu recomendo novamente, ok? Porque os que já estão no grupo até ontem já receberam as lições que é para fazer pelo Khan Academy. Mas tem a parte 2 das atividades, que é da apostila, né? Então, nós vamos continuar ali as lições da apostila, das páginas 22 até a página 25. A atividade 4, a gente começou a fazer na sala de aula, alguns fizeram, outros não. Então, vocês vão fazer agora, quem já fez, refaz numa folha separada para entregar. Quem não fez, aproveita a fazer, né? São aqueles assuntos que nós estávamos falando na sala de aula, múltiplos comuns e dos divisores, né? Comuns, tá? Quem não lembra o método que é por decomposição, faz na mão, pega o número, acha quem são os múltiplos dele, fazendo a tabuada daquele número, né? Como é que você faz a tabuada? Que nem o exercício 4 aqui. Você vai ter que achar múltiplos de 250. Então, faça a tabuada do 250. 250 vezes 1, 250 vezes 2, 250 vezes 3, vezes 4, vezes 5, até você encontrar os múltiplos aí que o exercício está pedindo, ok? Acredito que vocês podem fazer isso tranquilamente. Tendo alguma dúvida, montem um grupo, né, dos 7º anos para a gente conversar. Eu tentei montar, não deu muito certo. Ou falem comigo pelo WhatsApp em particular, tá? Eu preferi o grupo porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outros, né? E aí a gente já responde, né? Ou às vezes eu não tô online e tem outro aluno que sabe a resposta, né? Ele já pode comentar, já pode ensinar o outro. Seria muito interessante ter um grupo, né? Mas sem infantilidade, né? Porque a gente tentou criar um grupo, né, dos 7º anos. Eu acho que nós começamos com o 7º B. Poderia até ser um grupo de todos os 7º, não precisa ser de cada sala, né? Porque todos estão trabalhando os mesmos assuntos, e é só você se comportar respeitando, né, o direito das outras pessoas, tá? Quem não quiser ficar no grupo, também eu não vou fazer questão, tá? A gente sugere o grupo, que é uma maneira da gente se comunicar nesses tempos que nós estamos aqui com essa quarentena, né? E não sabemos quanto tempo ainda vamos ficar, né? Então, esse meio de comunicação, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, é muito interessante, tá? Se eu fosse vocês, meninos e meninas, eu repensava essa questão. Montava um grupo sério de estudos, né? Pode não ser só eu, a professora, que esteja no grupo. Vocês podem convocar outros professores, né? E comentar sobre as lições. Seria muito bom para vocês, tá? Bom, atividade 5, organizando vendas, né? Então, você veja ali que eles pegam uma quantidade de saquinhos e eles querem saber qual a melhor maneira de dividir, gente. Então, pensa um pouquinho, né? O que vocês têm que encontrar? Os divisores de 240, porque ele não quer que sobre coisas, né? Então, quando são divisores, né, a divisão dá exata, não vai sobrar nada, não tem resto nessa divisão, né? Então, é isso que vocês têm que fazer, né, na parte A. E na parte B,
Vocês vão ver quais são os outros divisores de 250. Ele pede 5 possibilidades, então vocês vão ver quais são os divisores de 240, no caso, né? E vão responder a pergunta, tá? Não vejo também muita dificuldade nisso, mas, como eu disse, tendo dúvidas, perguntem, tá? Troquem ideia entre vocês também. Às vezes um já aprendeu, pode ensinar o outro. Não é para fazer a lição para o outro ou para fazer a sua e passar para o outro copiar, tá, gente? Todo mundo tem que fazer, porque senão não aprende. O que você pode fazer é ensinar o seu colega, dar por WhatsApp, né? Como vocês queiram aí, né? Mas ensinar, jamais fazer a lição do outro, tá bom? Atividade 6, ele dá 3 números, né? E ele quer montar equipes. Para você montar equipes, você vai dividir esse total de alunos, né? E aí ele não quer que sobre alunos, então você também vai ter que achar o máximo divisor que é comum para esses 3 números aí. E depois, então, que você tiver qual é o máximo divisor comum, você dividindo, né, cada total de alunos pelo divisor, você vai ter um número de alunos em cada equipe, ok? Bom, a 6.2 é para pintar aí os divisores, né? Eu acho que vocês também não vão ter problema de fazer essa atividade, tá? Aí depois tem o 6.3, que é para vocês fazerem em relação ao quadro que vocês pintaram, é comentar o que vocês fizeram, ok? Aí depois, no 6.4, gente, o médico deu 3 remédios para tomar de horários diferentes. Um você vai tomar de 2 em 2 horas, outro de 3 em 3, outro de 6 em 6. Se você toma agora os 3 juntos, depois de quanto tempo você vai tomar novamente os 3 juntos, tá? Esse é um problema típico de mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum porque você está multiplicando as horas, né? Então, você vai achar qual é o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 6, ok? É muito simples. Aí depois vem o problema 6.5, onde você tem tiras de retalho, né? E vocês vão cortar essas tiras em partes iguais, né? Você tem tiras de tamanho de 90 centímetros e de 75 centímetros. E ele quer que você faça as tiras mais comprida possível com um comprimento igual. Gente, quando falo maior comprimento possível, gente, você tá falando do quê? E você vai cortar, né? Você vai dividir, só pode ser máximo divisor comum. Ah, mas eu não lembro como que é, professor, aquele método da decomposição. Não tem problema. Veja quais são todos os divisores de 90, veja quais são os divisores de 75 e você vai pegar aquele maior que pertence para os dois. Pode fazer assim também, tá? Se você não lembra aquele outro método da decomposição, ok? Bom, a 6.6, vocês vão colocar verdadeiro ou falso aí nessas afirmações, né? Aí depois vem sobre frações, pessoal. Nesse quadrinho aqui, que é para vocês preencherem esses círculos, né? Isso aqui é o quê? É mapa conceitual, que a gente trabalhou em várias aulas. A gente até fez alguns mapas conceituais lá de fração, né? Quais são as coisas importantes quando você pensa numa fração? Que coisas são importantes em relação à fração? O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em fração? Escreve nesses quadradinhos aí o que vocês aprenderam, tá? Pode olhar no caderno que a gente estudou em sala de aula, tá bom? E depois, então, na 1.1, você vai formar uma frase com as ideias que você colocou lá, certo? Então, um exemplo, se você falou assim, olha, uma corrida de carro, né, você colocou lá, vamos supor que fosse, em vez de fração, colocasse carro. Aí, você pegou e pensou em velocidade, né? Você pensou em pneus. Então, você vai colocando lá nos quadradinhos, né, o que você relaciona com o carro. E depois você monta uma frase, né?
o carro atingiu uma alta velocidade, furou um pneu, sei lá, você vai formar uma frase com as ideias que você colocou lá no mapa conceitual, ok? A atividade 2, pessoal, é uma prática de fração, de como que você usa frações, né? Então, por exemplo, ali ele fala que tinha 24 maçãs, né? E que o pai pediu para ele separar e descascar 7/12 de todas as maçãs. Quanto que é 7/12 de 24? Então, o número que está embaixo da fração é o quê? É o total de partes que foi dividido, né? Se você pegar 24 e dividir por 12, quanto que vai dar cada parte? E você vai pegar 7 dessas partes, certo? Isso foi para fazer o quê? Para fazer suco. E depois, 3/8 a mãe pediu para colocar na salada. E ele falou que sobrou uma. Vocês vão então fazer essas contas e verificar realmente quantas foram para o suco, quantas foram para a salada e se realmente sobrou uma, ok? Beleza, gente? Pensa um pouquinho, tá? E a atividade 3 também, eu acredito que vocês não terão dificuldades de fazer, porque vocês já aprenderam, né, frações. Então, a primeira aqui, você tem 144 ladrilhos no total, certo? E você quer que eles sejam decorados 1/4 desses ladrilhos. Então, se o total é 144, como é que vocês vão separar 1/4, né? Certo? Que conta vocês vão ter que fazer para poder tirar a quantidade de ladrilhos que serão decorados. E depois você vai continuar com essa atividade. Aí você vai fazer 1/4 de 60, 1/4 de 24 e você vai pintar aqui os ladrilhos, ok? E daí, então, vem a atividade 4, que nós já trabalhamos muito na sala de aula, muito mesmo, tanto o ano passado, quem era do 6º ano, como este ano, que são o quê? As frações equivalentes. Quantos e quantos exercícios eu já fiz com vocês sobre isso. Então, o que ele está pedindo aqui? Para você representar cada uma dessas frações. O que significa? Como é que vocês vão fazer essa representação geométrica? É um desenho. Você pode fazer uma barra dividida. Lembrem-se que o número que está embaixo, o denominador da fração, é o total que foi dividido. O número que está em cima, que é o numerador da fração, é o que vocês vão pintar, ok? Então, vocês vão fazer desenhos de todas essas frações que estão aqui e vão tirar uma conclusão disso, escrever essa conclusão, tá? Essa conclusão aqui é escrita. Então, essa atividade tem que ter os desenhos de cada fração e uma frase concluindo o que você concluiu observando aquelas frações, aqueles desenhos. Beleza, gente? Olha, eu desejo tudo de bom para vocês. Não saiam de casa, façam as tarefas, gente, é muito importante, tá? A gente está em casa para se guardar do coronavírus, mas de forma alguma nós estamos parados e vamos deixar de aprender, tá? A vida, como diz, a vida continua. Graças a Deus hoje nós temos essa internet que facilita muito a nossa vida, né? A gente consegue fazer essa comunicação à distância para vocês poderem fazer. Se Deus quiser, logo nós vamos estar juntos novamente lá para vocês tirarem as dúvidas ao vivo e a cores, ok? Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus.